Na segunda parte desta aula pública sobre o futuro da educação, Renato Giannini responde a perguntas do público da PUC em São Paulo. Eu tenho acompanhado, junto com os meus alunos, todo o processo de ocupação das escolas públicas por alunos da rede estadual. E tenho visto frequentemente esses alunos apanharem. Tenho visto frequentemente os alunos serem perseguidos. Inclusive, eu mesma estou saindo do metrô para a escola, seguida de polícia militar, e saio da escola seguida de polícia militar. Há uma negação da diretoria de ensino no sentido de não fazer a minha contagem de tempo, porque afirmam que, como a escola foi ocupada e como a diretoria de ensino foi ocupada, provavelmente minha ficha sumiu. Engraçado é que é só a minha. Estou falando isso publicamente porque eu acho que é importante, né? Quando a gente fala de educação e democracia, de alguma forma, pensar na formação para a democracia no sentido de ação e não de tecnologia. As medidas que a Secretaria Estadual de Educação propôs, como reagrupamento de alunos por escolas, levando em conta que a mudança na demografia do Estado levou a reduzir o número de alunos em certas salas e mesmo em certas escolas, as mudanças não eram erradas em si. Não era errado também você especializar escolas de modo a ter escolas que têm só o Fundamental 1, ou só o Fundamental 2 e só o ensino médio, até porque as escolas do Fundamental 1, na grande maioria, são municipais. E as escolas do ensino médio são praticamente todas estaduais. Então, uma escola que tenha do Fundamental 1 até o médio é rara, porque ela teria componentes municipais e estaduais que não dialogam entre si, não desse jeito. As medidas, insisto, tecnicamente não eram erradas. Qual foi o grande erro? Implantar isso de cima para baixo, sem discussão com ninguém. Outra questão, a questão da identidade do aluno com a escola, que é um ponto muito importante, o aluno assumir a bandeira da escola, o aluno considerar que a escola é dele, ele desenvolver um afeto. Isso é importante e é curioso que justamente é um dos pontos que os educadores mais insistem. Ora, curiosamente, nesse caso, as medidas que eu insisto tecnicamente não eram erradas, por serem adotadas de uma maneira sem discussões, de uma maneira pouco democrática, pouco construída com os alunos e pais de alunos, isso levou a essas medidas a causarem uma reação de perda, que os alunos estavam perdendo identidade, perdendo autonomia, irmãos que estudavam na mesma escola poderiam ser separados, muitas questões que teriam sido resolvidas se a questão tivesse sido trabalhada ao longo do ano, como a Secretaria prometeu que fará ao longo deste ano. Então, são questões que mostram muito bem um outro aspecto da educação, que é o aspecto que não basta apenas você ter a lista de boas práticas e aplicá-las. Você tem que aplicá-las em conjunto, no caso, sobretudo, com alunos e pais de alunos, que muitas vezes não são ouvidos. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer muito forte é aumentar o protagonismo dos alunos e de seus pais na educação básica, para eles exigirem mais. O que supõe também que eles saibam ou tenham noção de onde estão as falhas da educação. A gente sempre vê muito a requisição da sociedade pedindo maiores investimentos na educação. O que eu gostaria de saber é qual é a ligação do sucesso da educação com a questão econômica. Se uma economia ela está estagnada, ela está em crise, a gente pode pressupor que não haverá evolução no sistema educacional? Pergunto isso pelo seguinte, se a gente olhar um pouquinho para o que foi a sociedade cubana, não no período do embargo, mas após a queda da União Soviética, por exemplo, em que ela ficou sem financiamento nenhum, mas continuou investindo em políticas públicas, principalmente educacionais e de saúde, a gente poderia quebrar, por exemplo, esse padrão de que maiores investimentos trazem maiores sucessos na educação. O que nós temos? Não basta colocar dinheiro. Você pode colocar dinheiro e gastar muito mal. Há uma parte do Brasil
que gasta mal dinheiro. Nós sabemos que o setor público nem sempre é um exemplo de gastar bem dinheiro, isso nas mais diferentes áreas. Basta você ir a certas repartições em que você vê que há muita gente parada, sem fazer grande coisa. E foi um avanço significativo para isso, nos últimos 20 anos, a introdução de várias políticas de avaliação de professores, como de outros servidores públicos. Mas os professores, é muito importante que sejam avaliados e veja se eles estão realmente dando boas aulas, estão avançando, o que é um ponto de conflito, porque os sindicatos não gostam disso, os sindicatos revoltam contra isso, e você tem, de modo geral, os problemas, você tem a educação, os grandes avanços educacionais, na maior parte, foram em regimes autoritários, como o regime cubano, como Singapura, a Coreia do Sul, que só recentemente se democratizou, Xangai, na China. Países democráticos que tiveram um avanço significativo na educação, você tem a Polônia e a Irlanda, mas é pouco na comparação. Talvez porque, quando você tem muitos players, muitos atores na educação, é difícil conjugar todos. Para melhorar a educação, é preciso ter uma melhora de gestão, é preciso que algo que é complicadíssimo, que é pedir recursos, colocar dinheiro, saber onde aplicar, prestar contas, seja mais bem colocado, e é preciso que haja uma formação melhor dos professores também. Tudo isso entra junto. Eu queria saber como você vê a educação do futuro no Brasil, o que ela precisa melhorar. Eu já comentei que precisamos melhorar em qualidade, precisamos abrir para a criatividade. Tem expansões numéricas que são necessárias, é preciso ampliar a proporção da sociedade que vai ao ensino superior. Quer dizer, se está quase universalizado o ensino médio, nós vamos ter que fazer um processo pelo qual o ensino superior avance, pelo menos até 50% da faixa etária, 18 a 24 anos. Esses são desafios numéricos. Você tem desafios de qualidade, isso tudo tem que melhorar em termos de qualidade. Você tem que focar melhor em cursos. Com 17, 18 anos, uma pessoa está entrando, idealmente, no ensino superior, e essa pessoa vai fazer um curso, mas há uma quantidade de cursos tão grande hoje, como ela sabe que aquele curso é adequado para ela? E aí nós incentivamos, nós, o sistema de educação, essa pessoa a se especializar logo, a ter logo, se for um bom aluno, uma bolsa de iniciação científica, para não só fazer só direito, mas fazer só um setorzinho de direito, ignorar todo o resto. Então, há hoje uma variedade gigantesca de cursos de graduação, de formas de profissionalização, e há um risco enorme de que a pessoa jamais tome conhecimento de um rumo que talvez fosse muito mais adequado a ela. Então, nós temos que ter, na sociedade, um sistema de ensino universitário em que as pessoas possam migrar. Nós temos que ter um sistema pelo qual você seja praticamente obrigado, forçado pela situação, a tomar conhecimento de coisas que você nunca viu. Ou, por exemplo, você não pode, porque no ensino médio teve professor ruim numa determinada matéria, ignorar que aquela matéria talvez seja a vocação da sua vida. Nós temos um desperdício gigantesco disto. Esse é um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar para que haja um encontro maior. Não sei se há uma pesquisa de, vamos dizer, felicidade na conclusão do curso universitário. Você está feliz com o curso que você fez? Não perguntando se o curso foi bom, perguntando se ele bate com você, ou se você está fazendo... Porque, veja, em termos de trabalho, você tem uma distinção que os sociólogos do trabalho fazem entre trabalhos que são uma satisfação em si, você se realiza naquele trabalho, e trabalhos que são um meio de você ganhar dinheiro para satisfazer nas suas horas de lazer. O que acontece quanto mais a profissão é sofisticada, e as de nível superior o são, maior a satisfação deve ser no trabalho e não só fora dele. Então, um médico, um dentista, um historiador, um professor, é de se desejar que essa pessoa se realize no seu trabalho, fora a realização fora, pessoal, amorosa, tudo mais, lazer, mas que no trabalho tem uma realização. Se nós não damos às pessoas um espaço de conhecer esse leque gigantesco de conhecimentos que estão disponíveis hoje, nós falhamos nisso. Essa é apenas uma das mudanças que eu acho que tem que haver na educação do futuro no Brasil. Eu gostei muito da aula do professor Renato, pela sua experiência como intelectual e pela sua experiência na vida pública.
Eu acho que foi importante as contribuições que ele trouxe em termos de informações para que possamos entender a problemática da educação no Brasil.